João capítulo 4. O título é A Mulher de Samaria. Vamos ler. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo dele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que se eu lhe desse fará nele uma fonte de água viva, para jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Coloque a sua Bíblia aí, um lugarzinho aí que você sempre deve colocar nesse momento, e vamos orar. Pai, estamos aqui neste momento, Senhor, para recebermos o peso da palavra do Senhor ao nosso coração. E queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo fale de uma forma profunda esta noite. E sejamos tocados pela vida da Tua palavra, Senhor. O Teu Espírito Santo que sonda e conhece os corações, possa nesta noite estar ministrando cura, estar ministrando esperança, libertação, edificação no coração da igreja. E nesta noite, Pai, na autoridade da Tua palavra, nós repreendemos tudo aquilo que tenta impedir o fluir da Tua palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus o maligno que vem para arrebatar a semente do coração, e declaramos que essa semente será plantada e produzirá frutos para a glória do Teu reino. E essa palavra, Senhor, glorificará o Teu nome em cada vida neste lugar, porque o Senhor nos trouxe aqui para entregarmos uma palavra do Senhor para o coração deste povo. Este povo que o Senhor homem escolheu, elegeu para fazer a diferença nesta cidade. Que o Teu Espírito Santo venha, que o Teu Espírito fale, que o Teu Espírito opera. Eu me rendo diante do Teu Espírito, Pai. Eu me coloco aqui totalmente à disposição do Senhor. Toma-me, toma a minha boca, Senhor. Eu falarei aquilo que Tu queres que eu fale, Senhor, porque eu sei que é do Senhor.
E eu sei que este povo precisa ouvir a tua voz, não a voz do homem, não a voz de Joel, do Pedro, mas a voz do teu Espírito, porque esta voz que transforma, esta voz que muda, esta voz que levanta o homem, que o coloca de pé para servi-lo. Em nome de Jesus, Pai, capacita-nos segundo a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos no nome de Jesus. Eu vou falar esta noite sobre o que Deus ministrou à minha vida. E o Espírito Santo me deu um tema onde estaremos tratando baseado nele. 3 heranças do velho homem que divide o mundo. Baseado no texto que nós lemos de João capítulo 4 para a tua vida. Prepara o seu coração, amado. Deixa a portinha dele aberta, porque a palavra vai entrar. Cada vírgula, cada verbo vai penetrar no seu coração e o teu espírito vai se alegrar na presença de Deus, porque o Espírito Santo está aqui, a unção poderosa de Deus aqui, a glória de Deus está nesse lugar, Deus está trabalhando, está ministrando ao seu coração, e essa noite será uma noite onde você será marcado pela glória de Deus, será tocado pelo toque do fogo da palavra do Senhor, e será ministrada nessa noite no nome de Jesus. Esse texto é um texto de uma profundidade tremenda para ser aplicada ao coração da igreja. Ele começa dizendo que Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. E Jesus, sendo filho de Deus, instruído em toda a verdade, em todo o conhecimento, em toda a sabedoria, ele não queria uma disputinha pessoal com João a respeito do ministério. Então o texto diz que ele se retirou da Judéia para ir para as bandas da Galileia para evangelizar. Que missionário Jesus, hein? Não parava um minuto. Jesus não tinha BMW, não tinha nem um Fusca para andar, né? E saía para pregar o evangelho, para ministrar, andava de pé com os discípulos, fazia sol, chuva. Lá estava Jesus, o meigo nazareno, indo para ministrar o coração dos feridos, das pessoas que estavam com o espírito aquebrantado, doentes, feridos, pessoas de todos os tipos. Lá estava Jesus indo ministrar. E ele, percebendo isso que estava acontecendo, essa conversa, retirou-se para a região da Galileia. E ele teria que passar por uma cidade chamada Samaria. E havia um problema muito sério entre os judeus e os samaritanos. Seríssimo. E Jesus teria que passar por aquela cidade. Porque antes de alguns problemas que existiam entre os judeus e os samaritanos, eu quero passar um pouco do contexto para vocês. Para Jesus passar por Samaria era o caminho mais curto, era o caminho que era comum que as pessoas passavam, os judeus, para ir para a Galileia antes de terem esses problemas que os judeus tiveram com os samaritanos. Antes eles passavam por Samaria. Depois, com esse problema que teve entre os judeus e os samaritanos, alguns problemas, eles tinham que passar pelos vales do Jordão, um caminho mais longo, para chegar até Samaria. Só que Jesus resolveu passar por Samaria. Ele resolveu passar por o meio de uma cidade onde aquele povo tinha um problema seríssimo com o seu povo. E sendo Jesus judeu, os judeus não se davam com os samaritanos, e nós vamos falar desses problemas que tinham, desse contexto, mas Jesus resolveu passar por ali, porque ele já sabia que tinha uma mulher ali, que precisava ouvir as palavras doces do trono de Deus para aquele coração daquela mulher. E é uma mulher que você percebeu ao lermos o texto, que era uma mulher totalmente problemática. Então Jesus teve que passar por Samaria. E quem eram os samaritanos? Para nós falarmos desse texto, nós precisamos entendermos primeiro quem eram os samaritanos. Por que desse problema? Porque a mulher falou a Jesus que os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo miscigenado. Era um povo que, na época que a Síria veio e conquistou Israel, em 721 a.C., os samaritanos eram judeus miscigenados, misturados com os povos assírios. Não eram judeus puros. Não eram pessoas consideradas puras para os judeus, que se encaixavam nos padrões da religião judaica. Então, eram essas pessoas. E esse povo samaritano, eles não adoravam a Deus como os judeus adoravam. Havia uma mistura
da religião deles. Eles adoravam Yahvé, mas também adoravam outros deuses. Havia ali também essa questão. E os judeus diziam não. Eles não adoram Yahvé como nós adoramos. Eles têm outros deuses. Eles buscam Yahvé, mas depois quando eles têm um probleminha, eles vão lá e buscam os outros deuses. Né? Uma coisa parecida com o contexto da religião brasileira, da religião tradicional. Busca Deus, mas tem um problema, vai ali e busca outro. Algo desse sentido, bem parecido. Então gerou um preconceito muito grande com os judeus e samaritanos. Então Jesus passou por ali. Então havia um grande problema. Esse problema que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus veio para quebrar isso, para romper isso, para ser um instrumento de Deus, o Filho de Deus, para romper com tudo isso. E havia outro problema, né? Um problema político. Por quê? Na época da construção do muro de Jerusalém por Neemias, os samaritanos ofereceram as mãos para ajudar na construção do muro. E os judeus rejeitaram. Não queremos samaritanos conosco. Nós somos judeus, vamos construir o muro e não precisamos de vocês. Os samaritanos ficaram irados. Ficaram revoltados contra os judeus. Primeiro, havia um problema racial. Porque não era uma raça pura, era uma raça misturada. Por que eu falei? As 3 heranças do velho homem que divide o mundo. Primeiro, racial. Um dos grandes problemas de separação no mundo hoje, no Brasil, primeiro é o problema racial. E só Jesus pode romper isso. Porque onde Jesus está não tem preto, não tem branco, não tem japonês, não tem alemão, não tem português, não tem irlandês, não tem finlandês. Tem um povo de Deus que o adora em espírito e em verdade. Pode glorificar a Deus por isso. Então aquela mulher disse, olha, por que você fala comigo sendo tu judeu? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, primeiro por um problema racial. E na igreja não pode haver essa herança. Porque para nós trazermos as pessoas para cá, não pode haver esse problema. Nós temos que ir lá e levar um Jesus que nos une e nos forma uma comunidade em amor. Onde está a glória de Deus, onde está a presença de Deus, onde o Espírito Santo habita, transforma e muda vidas. O grande problema da igreja hoje é porque às vezes no nosso coração ainda há um pouco dessa herança. E nós às vezes somos racistas. Nós temos preconceitos. E aquela mulher tinha uma raiz de preconceito. Ela já chegou diante de Jesus e disse, poxa, como sendo tu judeu se comunicas comigo que sou mulher samaritana? Havia um problema no coração dela. Ela adorava a Deus, os judeus adoravam a Deus, mas havia um preconceito. E dessa maneira, as pessoas não virão. Você sabe por quê? Nós, às vezes, temos cisma, medo de pessoas que são diferentes de nós. Mas na igreja não podemos ter medo de ninguém. Nós precisamos entender que maior é Jesus que está no meio da igreja, que nos une, que liberta a todos. Aquele sangue que foi vertido foi por todos, derramado naquela cruz. Foi pela vida de todas as pessoas. E um dos pontos para o crescimento da igreja, essa igreja avançar e ter um grande avivamento, é cortar essa primeira herança pela raiz. Racismo não pode ter no meio dessa igreja. Eu creio que não há. Porque vocês são um povo que ama, que estão adorando a Deus em espírito e em verdade. Se é assim, vocês vão avançar e vão alcançar esta cidade para o Senhor Jesus. Eu creio nisso. Por isso eu estou aqui para falar de Jesus. E houve um episódio político. Por causa da construção do muro. Houve uma guerrinha entre os judeus e samaritanos, gerou uma crise política. Por causa daquilo ali, né? Os judeus queriam ser melhor que os samaritanos melhor que os judeus. Tal como os americanos são os melhores, né? Um país mais poderoso politicamente, mais próspero, né? Essas coisas. Que às vezes acontece até dentro de uma própria nação. Né? Você vai ali, o do sul quer ser melhor que o nordestino, do nordestino que é o do sul, e aquela coisa, sabe, que não agrada a Jesus, aquela raizinha ali que precisa ser
tesourada do nosso coração, para que Jesus possa realmente ministrar o coração da igreja. E ela estava com preconceito no coração. E para Deus curar a nação brasileira, o povo brasileiro precisa da igreja extirpar isso. Pedro sabe que eu sou um cara, como fala, igual o nordestino lá fala, cabra macho. Eu cheguei numa igreja em Londrina e estava falando de um irmão, lá do Nordeste, irmãozinho abençoado, fogo puro. Nós somos de Minas Gerais. Aí tinha um missionário, que eu não sei de onde que era o missionário, virou e falou, que isso, rapaz, o que, baiano? Eu falei, meu irmão, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus, meu irmão. Nós não temos que ter preconceito, se é nordestino, se é gaúcho, seja lá quem for, meu irmão, porque a igreja de Jesus, gente, é o único lugar onde todo o povo se reúne. E não tem problema. E não deve haver preconceitos. Isso tem que ser extirpado no nosso meio para que a igreja seja sarada. Enquanto houver isso, eu olhar para você diferente, você olhar para mim diferente, Jesus também vai olhar para nós diferente. Agora eu gosto desse povo do Paraná, hein? Eita, povo abençoado, esse povo do Paraná. Estou amando este lugar no Senhor. Povo muito abençoado, povo receptivo, povo amoroso, que recebe todo mundo. Deve ser assim. Acolher. Porque Jesus, quando vinha Jesus, um paralítico, ele falava, não quero você porque você é paralítico. Eu quero você que está andando. Eu não quero você porque você é assim. Eu quero você porque você é assim. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Diante de Deus, nenhuma nação é melhor que a outra. A Inglaterra, os Estados Unidos, a Europa pode pensar que é melhor que o Brasil. Humanamente falando, pode até ser que seja, mas para Deus, todos somos iguais, vamos ser uma nação só nos céus. É por isso que o Brasil tem a cara dos céus. É um povo tudo misturado. Imagina nos céus lá, irmão Joel, todo mundo misturado, um povo só, apenas uma nação. E essa nação é uma nação onde Deus vai levantar como a grande nação missionária. Porque no teu sangue corre o sangue de todas as nações. No sangue dessa nação, no sangue do Brasil. Eu estava falando com Pedro, eu nem sei o que sou. Mistura de português com índio, com negro, sei lá. Uma coisa eu sei, eu sou filho de Deus, e sei que você também é filho de Deus, e eu sou seu irmão em Jesus, aleluia! Agora houve algo muito sério que aconteceu também, que deixou os judeus irados. Uma questão religiosa. Outro problema que nos separa, os problemas religiosos. Houve um tempo no Brasil em que os protestantes e os católicos viviam em pé de guerra. Acabou mais um pouco, né? Mas ainda tem muito conflitos. Agora, eu vou falar a verdade com vocês. Vou ser bem sincero e honesto aqui. Estou pregando debaixo da unção mesmo, né, irmão Joel, né, pastor? Entre o povo evangélico não existe divisão nenhuma, separação nenhuma, né? Não tem contenda, pastor não briga com o outro, é tudo na paz do Senhor, é no amor, sabe? Aquela coisa maravilhosa. O povo evangélico é muito unido, não tem separação. Né? A igreja pode ser pequena, são todos unidos, né? Não é assim? Tem de misericórdia, Jesus. Tem de compaixão de nós. Problemas religiosos, doutrinas. Eu sou da predestinação, eu sou do livre-arbítrio. A minha igreja é pentecostal. A minha louvor é espontâneo, a outra não é. Eu não gosto daquela igreja é chata, aquele povo é chato, aquele povo passa, vira o rosto. Eu não vou com aquele irmão, não vou com aquele irmão. Não temos problema nenhum. Né? Os pastores se abraçam, né? Passa e meio um para o outro, liga, somos irmãos, meu irmão. Né? É tão lindo, né? Nós como evangélicos, é maravilhoso. Jesus precisa tratar isso no nosso coração. Eu acho que o povo mais dividido que existe na face da terra é o povo evangélico. Você quer tirar a dúvida sobre isso? Era para que estar cheio, porque o irmão saiu e distribuiu convites para a cidade de Curitiba.
Cadê? Muitas igrejas não têm cultos. E o pastor foi lá, né? Deve que muitas igrejas, pegou o microfone, nós vamos com toda a igreja, porque a comunidade nova está começando, vamos dar apoio, somos todos irmãos, uma família não pode ser separada, vamos morar no céu juntos, vamos para lá, porque eles estão começando a comunidade, o pastor ali, a igreja pequena, está em dificuldade, tem poucas cadeiras, vamos juntar, vamos comprar, porque nossa igreja é rica, vamos ajudar, vamos dar instrumentos, guitarra, vamos ajudar o pastor. Ele não tem muitos livros, nós somos muitos pastores aqui na comunidade, tem pastores que têm livros que nem lê mais. Vamos juntar uns 1000 livros, todos os pastores, e abençoar o pastor que está começando. Eita, povo, abençoado é o povo evangélico. Não tem problema religioso, não tem essa raiz. Nós temos esse problema. 3 heranças. O velho homem, da queda e do pecado de Adão. Por quê? Os samaritanos e os judeus não se comunicavam por causa desse episódio religioso. Na época da Páscoa, depois de Cristo, a cidade de Jerusalém ficou com as portas abertas para que as pessoas que vinham de longe pudessem entrar para a cidade, que chegavam tarde pela noite, e entrassem pelas portas da cidade e não dormissem fora da cidade. O que acontece? Uns samaritanos espertos, né, como brasileiros, espertos, o que fizeram? Já tinham rixa com os judeus. Pegaram um fragmento de cadáveres, entraram dentro do templo judaico e profanou o templo. Ah, meu irmão, profanar o templo judaico é morte na certa, é ira. Os judeus ficaram totalmente irados. E eles sempre falavam, maldito sejam os samaritanos. Amaldiçoado sejam os samaritanos. Por causa desse episódio, gerou uma crise tremenda entre os judeus e os samaritanos. Houve esse episódio religioso. Por isso os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus veio para romper isso. Nós precisamos aprendermos uma coisa como igreja. Nos comunicarmos com todas as pessoas. Jesus não disse assim, você é samaritano, eu sou judeu. Aliás, eu sou o Messias. Imagina eu, Messias. O rei de Israel, eu vou me rebaixar para uma mulher samaritana, que no contexto judaico, uma mulher um zero à esquerda. Ela não poderia nem conversar com um homem no lugar público, pegar a mão muito menos. Né? E Jesus poderia ter dito, eu sou o Messias, imagina eu, Jesus, o Filho de Deus, e um único samaritano. Não, ele sendo Deus, ele conversou com todo mundo e nós que somos pecadores, que vivemos mediante a graça de Deus. Muito mais deveríamos conversar com as pessoas das outras religiões. Olha, que aquela mulher conheceu o Senhor, mesmo com aquele problema que ela tinha religioso, de idolatria, confusa a religião dela, ela conheceu o Senhor, porque o Senhor se comunicou com ela. E tem muitas pessoas aí, de outras religiões, que precisam do esclarecimento de você, que é povo de Deus, que conhece a Bíblia, a verdade, explicar o caminho do Messias, de Jesus, o Salvador. Agora, se nós não nos comunicamos, porque a pessoa é de uma religião A, uma religião B, de uma igreja C, de uma igreja D, como é que a pessoa conhecerá o Messias? Jesus. Com esses 3 pecados que herdamos, essas 3 heranças, racismo gera medo de quem é diferente, feridas nos outros. Tem muitas nações feridas, muitas pessoas feridas, por causa do problema do racismo. Se você pegar a história de países como os Estados Unidos, você vê que é uma grande revolta, uma coisa assim horrível, que me assusta, me arrepia, sabe? Uma irmã veio dos Estados Unidos, a irmã negra, e ela falava com tanto ódio dos americanos, brancos. Eu falei, minha irmã, mas não pode, você é cristã, minha irmã. Você não pode odiar ninguém não, minha irmã, por causa de um problema racial. E comecei a ministrar o coração daquela irmã, falei, minha irmã, não deixa isso aí estragar a sua vida, você está ferida. São problemas antigos, minha irmã. Você está deixando isso te ferir. Você não está tendo comunhão com o irmão por causa de um problema racial, minha irmã. Jesus, tira isso. Te liberta disso aí. E às vezes há uma barreira
no meio da igreja também, né? Na nação, no país, por causa desses problemas. A pessoa, por causa de um problema que aconteceu lá atrás, não pode acontecer isso no meio do povo de Deus, porque senão a igreja não vai ser sarada, meu Deus do céu. Imagina, as pessoas têm esse problema. Os céus, como é que vai ficar, hein? Isso é sério. E essa mulher, ela estava com isso no coração e quase que impediu essa mulher de conhecer Jesus. Porque já tinha uma grande barreira. Era um contexto assustador. Que ela ficou assustada quando Jesus começou a falar para ela. Isso precisa ser tratado no coração da igreja, no meu coração, no teu coração, e deixarmos isso, Deus romper em nossas vidas. Eu sempre falo com as pessoas que eu trabalho. Deus tem me levado a ministrar em cidades e igrejas ricas, igrejas pobres, igrejas em favelas. Para mim é tudo a mesma coisa. É como diz lá na Bahia, é tudo farinha do mesmo saco. É rico, pobre, tudo é homem. Ou será que o rico não é homem, é um ET? Ou o pobre é outra coisa que não seja homem. Todos somos iguais. E isso aqui, o Espírito Santo precisa vir e nivelar. Isso precisa ser rompido. E tem pastores que eu vejo, a igreja, ele pega o rico e malha na palavra. Tem outro que pega o pobre e malha, é miserável, não prospera. Teologia da prosperidade. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. Vocês não estão rindo muito, né? Povo curitibano, estou com medo dessa síndrome, hein? Glorifica a Deus. Estou brincando, vocês são um povo muito sorridente. E o que gerou depois? A desunião. Por causa da religião, a religiosidade que afasta o homem de Deus. E com isso tudo, há guerras, brigas, rixas e orgulho que nos afasta de Deus. Se nós deixarmos o Espírito Santo nos curar, nos libertar, certamente seremos uma igreja realmente cheia da comunhão de Deus e do Espírito Santo atuando em nossas vidas. E com tudo isso, com todos esses problemas, com todas essas raízes no coração dessa samaritana, como ela seria curada? Primeiro houve esse contexto, a conversa girou em torno disso aí. A primeira coisa que ela abordou é sobre esses problemas. Aí depois Jesus começou a ministrar o seu coração, para tratar o coração dela. Primeiro Jesus tratou essa questão, começou a trabalhar isso aí. E veja como estava a situação da vida daquela mulher. Toda arrebentada, toda ferida, toda machucada. E além por cima disso, cheia de coisinhas no coração, cheia de preconceito, cheia de coisas que contradiziam realmente os princípios das pessoas que verdadeiramente servem o Deus vivo. O que ela era? Uma mulher desprezada pelas outras por causa das questões morais. Você sabe por que ela foi àquela hora? Meio-dia precisamente? Porque pelo que o texto dá ideia, ela era uma mulher desprezada, porque ela teve 5 casamentos e o 6º era um caso. Jesus disse isso para ela. Ela ia naquele horário, porque o horário que as mulheres iam tirar água, levavam o canto, era de manhã e entardecer. E ela estava indo justamente meio-dia, quando Jesus estava sentado à beira do poço da fonte de Jacó, lá estava a samaritana. Foi lá para tirar água e se encontrou com Jesus, o nosso Senhor. Evidentemente ela não se dava bem com as mulheres. Sabe quando Jesus pregou para ela, quem ela procurou? Os homens. Está claro isso. Diz que ela foi ter com os homens daquela cidade. Ela não se dava bem com as mulheres. Ela estava ferida. Uma mulher cheia de problemas. E Jesus revelar aquela situação para que ela pudesse ser liberta daquela vida que ela estava, de tristezas, ferida. Uma vida que não dava certo. Já pensou? Nem cogita para a minha cabeça pensar a situação de uma mulher ou de um homem com 5 casamentos e um caso não deu certo com ninguém. Só Jesus mesmo, para mudar. Imagina. E Jesus foi ali para ministrar o coração daquela mulher. Ela era uma mulher também que vivia à base da fonte do passado. Quando Jesus disse para ela que ele tinha uma água viva, ela disse, olha Jesus, és tu maior
falando para Jesus, és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos fez o poço, da qual bebeu ele, bebeu os filhos, bebeu o gado. Ela estava presa lá atrás, aquele poço que Jacó fez há muito tempo, estava na frente dela, aquele que poderia dar-lhe água viva. E às vezes muitas pessoas, elas não bebem da água viva, que é Jesus, por causa que estão presas à tradição. Tem um ditado muito popular no Brasil: eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Estão presas à doutrina religiosa, mas Jesus é mais importante do que a doutrina de qualquer igreja, de que qualquer tradição religiosa, porque ele é a água viva. E às vezes ali, aquela religião está com a água poluída, está com o evangelho que não é puro, que apresenta o Messias como Salvador, como a fonte de água viva, o Espírito Santo, que nos batiza, que nos enche, que mata a nossa sede, que mata a nossa fome, porque estão presas, apegadas à tradição. E eu lembro que eu era uma pessoa muito tradicional, apegada a valores tradicionais. Quando apresentaram-me o Messias, eu disse, que é isso? Eu conheço Jesus, desde criança. Eu li o Novo Testamento todinho, né? Eu ia à igreja. Mas estava apegado àquilo ali, mas não era aquilo que eu precisava. Eu precisava de Jesus vivo se apresentando à minha vida. Ela sabia de toda a história do Messias. Ela sabia que viria aquele que seria o Salvador da nação. Ela conhecia muito sobre religião. Ela começou a discutir com Jesus. Olha, Jesus, vocês judeus dizem que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém, mas os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim. Ela estava entendendo um pouco de religião naquele tempo, mas não sabia nada do Messias, do Salvador, que era Jesus. E Jesus veio para salvá-la, para se manifestar vivo a vida dela. Ela estava cansada da rotina da vida. Quando Jesus falou, olha, eu tenho a água viva, ela falou, olha, dá-me desta água, para que eu a beba e nunca mais torne aqui para apanhar esta água. Estava cansada de carregar aquele cântaro, né? De viver aquela vida todo dia, aquela rotina da vida. De todo dia ter que tirar água, ser desprezada, sair no sol quente. Imagina o sol de Israel, deve ser muito quente. Ela ter que tirar água, estava cansada daquilo ali. E quantas pessoas estão vivendo cansadas dessa vida e não conhecem a água viva, Jesus, que nos alimenta, que nos motiva, que nos dá alegria, nos dá prazer de viver a vida. Ela estava cansada. E quando Jesus trouxe a revelação daquela água, havia uma sede no seu coração, uma sede para que aquela vida dela pudesse ser mudada, transformada, e ela tivesse uma nova motivação para viver. Eu não sei como está a sua vida aí, você que está sentado aí, talvez você tenha uma sede espiritual, uma fome por Deus. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo está aqui, aquele Jesus que é a fonte de águas vivas está aqui para ministrar o Espírito Santo ao seu coração e encher a tua vida com a alegria dele. Ela estava cansada daquela rotina. E às vezes até nós, irmãos, pastor, no decorrer da vida, no corre-corre, na rotina, né, no estresse da vida, às vezes nós nos tornamos pessoas sedentas, e aqui é o lugar de você beber. É aqui que você bebe, é aqui que o Espírito Santo está para ministrar o seu coração. É neste lugar que você mata a sua sede. Aqui é a fonte, você pode vir aqui que Jesus está aqui. Aqui é onde você bebe, onde você se enche do Espírito Santo. É o Espírito Santo que mata a tua sede espiritual. Ela tinha esperança messiânica, mas era duvidosa quanto às verdades divinas. Quando ela falou a respeito da adoração no monte, ela estava em dúvida, né? Ela não sabia precisamente a verdade sobre Deus. E nós vivemos num país onde as pessoas sabem sobre Jesus. Você vai falar sobre Jesus, tem gente que fala, não fala mal de Jesus não, que eu até brigo por ele. Eu conheço Jesus, eu aprendi de Jesus na escola. Eu já li o Evangelho, eu já li esse livro A, eu já li esse livro B. Eu já estudei isso, eu já vi filmes sobre Jesus. Eu assisti o filme sobre a crucificação do Mel Gibson. Já vi tantos filmes, eu sei quem é Jesus.
mas não sabe a revelação do Jesus vivo. A questão não é nós conhecermos apenas um Jesus histórico. É importante nós sabermos sobre a história de Jesus, quem foi Jesus, o contexto da vida de Jesus, mas o mais importante é conhecermos a verdade, que é o Jesus vivo se apresentando às nossas vidas. Talvez ela sabia tudo sobre profecia, porque ela sabia que o Messias viria, e ela só sabia isso por meio das profecias, dos profetas do Velho Testamento, mas Jesus apresentou-se a ela e disse: eu sou o que fala contigo, Messias. E essa noite ele está aqui dizendo: eu sou o que fala contigo, Jesus. O Senhor vivo dessa igreja que está falando essa noite. Ele está aqui para ministrar o seu coração, para ministrar a tua vida. A questão não é a pessoa saber sobre verdades divinas apenas. Ela tem que conhecer o Jesus, que é o Senhor de toda a verdade. Ele é a verdade absoluta, e todas as verdades relativas estão diretamente ligadas a Ele, porque Ele é a verdade, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então Jesus, Ele veio para curar o coração daquela mulher e libertá-la da religiosidade. Nós vivemos em um país cheio de religiosidade, onde todo mundo diz que serve a Deus, mas no contexto da vida nós vemos que não é bem assim. É uma religiosidade de boca para fora, mas quando fala em adoração, em comunhão com Deus, em proximidade com Deus, o povo corre. Não quer saber de Jesus. Se tem um culto, a pregação se estende um pouquinho, a pessoa cansa. Se tem uma adoração, a pessoa cansa. Se tem programação na igreja, a pessoa some. Religiosidade. Pessoas apegadas à religião. Pessoas que não conhecem esse Jesus vivo. Esse Jesus que nós desenvolvemos uma comunhão profunda e íntima com Ele. Que nós temos sede e fome pela presença dEle. E Jesus veio e trouxe à luz o passado da samaritana e tudo o que ela tinha feito. Aí ela ficou assustada. Ela disse: tu és profeta? Porque tu dizes tudo que eu tenho feito. Trouxe à luz o passado dela e como era o passado dela, o histórico de vida do passado daquela mulher. Uma mulher frustrada, que não deu certo nos relacionamentos, que não deu certo com homem algum. Era uma mulher que estava amigada naquele contexto, mas Jesus veio e disse: olha, eu sou o Senhor, eu sou Jesus, eu sou o Messias. E é só Ele que pode mudar as nossas vidas, porque Ele não olha o que nós fomos no passado. Ele não está interessado nisso. Ele não está nem interessado na nossa vida de religião, o quanto nós conhecemos de religião, andamos numa religião, mas Ele quer se revelar como o Senhor vivo das nossas vidas e curar as nossas vidas. Ele estava ali com uma esperança para a vida daquela mulher, estava cansada, fadigada da vida. E Jesus veio e trouxe à mente dela o passado dela. Você já notou que quando nós chegamos a Jesus, a primeira coisa que vem à nossa mente, nós olhamos e Ele nos mostra aquele passado que nós tivemos. E nós nos achegamos a Ele e pedimos perdão. Ele apaga e aquele passado fica todo apagado e começamos uma nova vida com Jesus. Hoje eu não entendo, às vezes, pessoas que estão com Jesus ficam preocupadas com o que fizeram lá atrás, há 10, 100 anos, 1000 anos atrás, sei lá. Mas Jesus apagou tudo, está tudo limpo. A sua vida com Jesus começa a partir daquele momento que você entregou o seu coração para Ele. Aí você pode andar de cabeça erguida. A partir do momento que aquela samaritana conheceu Jesus, ela ergueu a cabeça e foi lá e disse para os homens daquela cidade: olha, conheci um homem que falou tudo quanto tenho feito, porventura este não é o Cristo. Só Ele pode apagar os nossos pecados, só Ele pode cancelar o nosso passado de erros, de frustrações, de decepções e nos dar uma esperança de uma vida nova. E nisso você pode crer, e Ele está nessa noite aqui. Ele também refletiu sobre o seu presente de sofrimento, trouxe também a situação do presente dela, quando Ele disse: olha, tu tiveste 5 maridos, disseste a verdade, mas esse que tu tens agora não é o teu marido. Ele estava falando do presente dela, ministrando cura. E Jesus está falando do teu presente agora também. É um presente onde Ele quer mudar a tua vida, abençoar, te dar uma nova diretriz, uma nova direção. Eu não sei como está a tua vida, o que você está passando, mas eu quero dizer para você que Jesus está dizendo que algo novo começa a partir dessa noite, porque Ele está falando com você. Aí o coração dela se encheu de esperança. Ela viu que aquele homem era diferente. Não eram simples homens, mas era o Filho de Deus. E aquele que veio para mudar a sua vida, transformar a sua vida. É Ele que tem esse poder transformador. Ele também antecipou o seu futuro.
tornando real a sua esperança messiânica. Ela diz para Jesus, olha, quando o Messias vier, ele nos dirá todas essas coisas. Jesus virou e disse, eu estou aqui, e se cumpriu essa profecia, essa palavra que você tem sobre o Messias. Eu sou, aconteceu, é agora. Ela tinha uma esperança de um futuro, de um Messias que viria para revelar todas as coisas. Jesus naquele momento se apresentou como Messias. Trouxe aquele futuro que ela tinha em mente. Talvez pensava, quem sabe, olha, quando eu estiver com 70, o Messias vem. Com 80 ele aparece. Jesus disse, não, estou aqui agora na sua frente falando contigo. Eu sou o Messias. Esse que fala contigo. Que é algo maravilhoso. E tem coisas na nossa vida que nós pensamos, vai acontecer daqui tal tempo. Eu estou esperando isso lá para frente. Jesus vem e começa a antecipar muitas coisas das nossas vidas que nós não entendemos. É o trabalhar de Deus, é o amor de Deus, é a atuação do Espírito Santo, do Cristo vivo que está aqui. E tem coisas que talvez você pensa que não vão acontecer nunca. Já perdeu a esperança. Eu estou dizendo no nome de Jesus que está aqui, vai acontecer porque Ele está aqui para abençoar a tua vida, abençoar essa igreja, fazer essa igreja crescer, esse povo prosperar e ser abençoado, porque Ele é o Messias. Ele é o Messias. Jesus vem para fazer essas coisas nas nossas vidas. Pode confiar na esperança do Messias, que é o seu Deus. Ele veio com a revelação messiânica, onde de todos se torna um no Senhor. Quando ele disse, olha, eis que vem um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são os tais que o Pai procura para que sejam os teus adoradores. Você sabia que Deus te procurou essa noite? Ficou assim. Cadê o irmão Joel? Cadê o Pedro? Onde está? Está em Curitiba. Joel saiu de Londrina, mas já está em Curitiba me adorando. Que Deus me achou e achou você, porque Ele procura os adoradores, Ele escolhe a olho, Ele olha, Ele procura. Quem o adora em espírito e em verdade não é mais uma adoração religiosa. E Deus te encontrou essa noite o adorando e glorificando o nome dEle. E eu quero dizer para você que o coração de Deus está feliz, porque tem uma igreja em Curitiba que adora o Senhor dos céus e da terra. Ele disse que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Porque tudo se cumpre em Cristo. Porque em espírito e em verdade, não por mais dos símbolos, não por meio das festas judaicas, não em torno do tabernáculo, mas em torno daquele que é o tabernáculo encarnado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa adoração é por meio dEle, é através dEle, por Ele e através dEle, e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a adoração dessa igreja, em espírito e em verdade, e aquela samaritana descobriu isso. Louvado seja Deus, por causa de uma mulher que teve 5 maridos e estava em adultério com o 6º homem. Louvado seja Deus, por causa daquela vida, que por causa dela, daquele diálogo que ela teve com Jesus, veio com uma das maiores revelações do cristianismo, adoração, espírito em verdade. É por isso que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quando Deus quer nos usar, Ele não está preocupado em quem nós somos, de onde nós viemos, no nosso passado e que nós fizemos. Aquela mulher foi uma pregadora do Evangelho. Logo após ela ter recebido a mensagem do Messias, ela foi lá e pregou para os homens daquela cidade. Olha, tem um homem que revelou a minha vida, porventura não é esse o Cristo? E a Bíblia diz que todos aqueles homens foram ter com Cristo. E Jesus ficou por 3 dias naquela cidade, por causa de uma mulher que outrora era desprezada, zombada pelas outras, mas ela conheceu o Messias, ela conheceu o Senhor. Quando Deus nos chama, Jesus nos salva, nos liberta, Ele nos usa. Ele não está preocupado, meu irmão, com aquilo que você foi, ou com aquilo que você vai ser. Ele está preocupado com aquilo que Ele pode fazer da sua vida, você entregando o seu coração para Ele, se rendendo ao Espírito Santo dEle, para que Ele possa trabalhar na tua vida. Aleluia! Tudo se cumpre em Cristo. Já estamos fechando aqui. Porque em espírito em verdade. Porque Deus é espírito e a adoração verdadeira é através do Espírito Santo. Só depois que Jesus trata o nosso coração, como Ele tratou o coração da samaritana,
Ministrou a cura, é que ele começou a ministrar sobre adoração, sobre como buscar a Deus, sobre como adorar a Deus. Tem gente que está querendo adorar a Deus, mas não quer deixar o pecado ser tratado, o preconceito, aquelas raízes de separação, de divisão, que traz rixas, contenda no meio do povo. Primeiro ele tem que tratar o coração, para depois o Espírito Santo ser ministrado, a água. Jesus jamais ministraria a água do Espírito, a vida de adoração para aquela mulher, se o coração dela não tivesse sido tratado por ele. Primeiro ele nos trata, depois ele nos ensina como adorar. Não vamos receber uma adoração quando estamos divididos, separados, temos uma coisinha com o irmão, olhamos de lado, olhamos para a esquerda, para a direita, não vamos adorar a Deus, Deus não vai receber a nossa adoração. Agora, quando estivermos com o coração puro diante dele, ele vai receber a nossa adoração. Ele disse que a adoração verdadeira, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque a verdadeira adoração é através do Espírito Santo. Não a adoração produzida por nós, mas aquela adoração gerada pelo Espírito Santo. Você acha que você cantou, adorou aqui de você mesmo? Não, você não tinha condição de fazer isso, não. Não tinha mesmo, eu tenho certeza absoluta. Foi o Espírito Santo que gerou essa adoração. Foi ele que mexeu lá no profundo do seu coração e tirou essas palavras de adoração e subiu ao trono do coração de Deus e levou alegria ao coração do Pai, que você é um filho adorador. Sabe o que você estaria fazendo agora? Se o Espírito Santo não tivesse tocado seu coração, estaria assistindo Baleíssima. É verdade. Mas o Espírito Santo gerou adoração no seu coração. Missionária Karina está rindo lá. Ai, Jesus, tem misericórdia. Estaria assistindo novela, outra coisa, mas o Espírito Santo foi lá e tocou, gerou adoração. E você está aqui adorando a Deus, glorificando a Deus. Porque é o Espírito Santo que desperta a intimidade do coração da igreja para adorar a Deus. É Ele que produz em nosso coração a convicção que Deus deve ser adorado. É o Espírito Santo que faz com que as pessoas se unam e reúnam para adorar a Deus e forma a comunidade de adoradores. Essa comunidade ela está sendo formada pelo Espírito Santo. Não é pela vontade do homem, não é pelo querer do homem, mas do Espírito Santo que está levantando uma comunidade de adoradores na cidade de Curitiba. E você está unido a essa comunidade. E eu sei que você é um adorador, porque você está num lugar onde se adora a Deus, e o Espírito Santo está aqui para levar você a adorar a Deus. Porque é Ele que nos convence do pecado e do arrependimento. Esse Espírito Santo, esta água que é ministrada, que a Bíblia compara o Espírito Santo como a água, ele vai gerando isso em nossas vidas, gera o arrependimento, é tudo trabalhado do Espírito Santo, e nós mesmos nós não fazemos nada, não nos arrependemos. Mas o Espírito Santo traz o arrependimento. Não mais uma adoração pública em torno do tabernáculo. Antigamente os judeus, antes de Jesus, se reuniam em torno do tabernáculo. As festas judaicas, adoravam a Deus no templo. Mas depois de Jesus, a adoração se resume tudo em espírito e em verdade. Em verdade quer dizer o quê? Por meio do princípio certo. Por meio da representação fiel do caráter de Deus. Eu queria que você anotasse isso aí. Em verdade quer dizer, essa é uma frase que Deus me deu. Eu pesquisei no grego, pesquisei nos comentários. Eu cheguei à conclusão dessa frase. Em verdade quer dizer, por meio do princípio certo, por meio da representação fiel do caráter de Deus, por meio de Jesus. Por meio de Jesus, a nossa adoração chega a Deus. Através do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui na igreja, gerando. Né? O Espírito Santo veio para quê? Glorificar o nome de Jesus. Ele é a representação fiel de Deus. Ele é Deus encarnado. Então o Espírito Santo vem e gera no coração nosso. E nós adoramos a Jesus e tocamos o coração de Deus. Porque Ele é a representação fiel de Deus. Todos adorando a Deus por meio dele.
Aí ele rompe com todas aquelas 3 heranças. Para nós estarmos fechando aqui, que vocês já estão cansados de me ouvir. Né? Amanhã é Pedro, homem de fogo, aí, homem ungido pelo Espírito Santo, vai ministrar. Está rindo ali atrás. Amanhã vai estar ministrando uma palavra profética aqui. E sábado estaremos ministrando novamente. Todos adorando a Deus por meio dele. Porque em Cristo há um reino. Nele há um reino. Ele é o rei. E nós somos súditos desse reino. Um povo, uma nação eleita para adorar a Deus eternamente. Um só povo. O único meio de ligar o homem a Deus. Você sabe o que significa religião? A palavra religião é o homem que buscando se ligar a Deus. É algo nesse sentido. É o homem em busca de um ligamento, religar a Deus. Em Jesus, só através dele, o homem pode chegar a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só através de Jesus, a Bíblia diz que as nossas orações podem ser ouvidas. Quando fala o único, não tem mais ninguém. Então, quando nós oramos a Jesus, a Bíblia diz que ele é o nosso sacerdote eterno. Ele intercede diante de Deus. É isso que a Bíblia diz. Se diz outra coisa, deve ser outra Bíblia. O que essa Bíblia diz é que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É Ele que intercede. É Ele que nos liga a Deus. É Ele que nos une a Deus. É Jesus que nos liga a Deus. Nós estávamos separados. E Ele veio para nos unir. E o povo lá judeu, o povo religioso dos samaritanos, havia uma grande questão religiosa. Estavam preocupados se o lugar de falar com Deus e adorar a Deus era no Monte Gerizim, em Jerusalém. E Jesus falou, não, nada disso. Nem lá, nem cá. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade, ou seja, em qualquer lugar. Através de Jesus, você chega a Deus, não através mais da religião. E havia um grande problema religioso. Através de Jesus, nós chegamos a Deus. Porque Ele é a essência da verdadeira adoração. Contra as 3 heranças do velho homem que nos separa de Deus, que divide. Em Jesus, todos nós estamos unidos. Em Jesus há um só reino, um só povo. Em Jesus eu posso afirmar categoricamente, existe apenas uma religião. Em Jesus. Porque Jesus é o fio condutor que nos liga a Deus. Só Jesus que nos leva a Deus. Chegou um grande homem de Deus, falou algo interessante, eu dei para vocês refletirem sobre isso. Guarde isso aí, um grande homem de Deus, eu respeito muito na cidade de Londrina. Disse o seguinte, que levar a Deus, todas as religiões levam, mas o problema é quando chegar lá. Eu gostei dessa frase dele, muito interessante, chamou minha atenção. Todas as religiões levam a Deus, o problema é quando chegar lá, porque só Jesus nos liga a Deus. Amém? Então, em Jesus nós somos um só povo, um só reino, uma só raça. E tudo isso que nos divide, nos separa de Deus, as heranças do velho homem de Adão corrompida, estão extirpadas nele, porque ele é a essência da adoração. Amém? Vamos orar aqui com o povo de Deus, adorar mais um pouquinho.